Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar um pouquinho mais sobre qualidade de vida. Como nós estamos no mês dedicado a elas, às mulheres, nós vamos trazer um assunto que é bastante comentado no dia a dia do público feminino, principalmente, que diz respeito ao equilíbrio do peso. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e também sobre a questão dos medicamentos, né, utilizados por vezes para a questão do emagrecimento, já está aqui ao meu lado a médica endocrinologista, Gabriele De Geroni. Nós vamos debater um pouquinho mais sobre esse assunto que é até polêmico, né, doutora, e merece uma atenção especial. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Isabel, pelo convite mais uma vez. Bom, inicialmente, doutora, vale ressaltar que as mulheres, elas são mais preocupadas, digamos assim, com o controle do peso? Sim. Na verdade, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade também do que os homens, né? Isso não é só um mito. A gente tem uma maior dificuldade com o peso. Os homens são geneticamente favorecidos para manter um peso melhor. E a gente tem a parte da pressão estética também, né? Nossa e dos outros, né? Então, isso é uma queixa bastante comum no consultório da endocrinologia. E agora a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Muita atualização, na verdade, de tratamento, né? Estudos a respeito disso. Então, é um foco bem mais comum de consultas de mulheres, realmente. Bom, e um aspecto, doutora, que chama atenção é, como você mesma falou, da pressão, né? Muitas mulheres acabam se comparando, ou, enfim, nas próprias relações, seja de família, amizade, tem essa questão do cuidado ou de um certo controle do peso, né? Mas cada metabolismo é diferente, quer dizer, cada pessoa é diferente, por isso deve-se respeitar essas particularidades, né? Com certeza. E a gente tem que lembrar que o resultado estético, ele é secundário, né? A gente tem que pensar em saúde em primeiro lugar, né? Para a gente também não ficar tentando entrar em padrões, assim, inatingíveis, que é o que as redes sociais pregam muitas vezes, né? As blogueiras, enfim. Então, primeiro ponto, a gente tem uma tendência genética para isso, né? Tem os geneticamente favorecidos magros, tem os pacientes que têm uma predisposição para excesso de peso, realmente. Mas lembre-se, eu sempre falo isso nas consultas, que genética não é destino, né? Então, a gente precisa de um gatilho, um estilo de vida ruim para favorecer uma genética de um excesso de peso, por exemplo, né? Mas, que nem eu falei, a gente tem que pensar em saúde, primeiramente, porque tem o paciente que está acima do peso e não tem alterações nos exames, e tem o paciente que é magro e pode ter um colesterol alto, por exemplo. Então, o primeiro ponto é a saúde. A estética tem que ser realmente secundário, né? Um bônus, vamos dizer assim, e não o foco. Porque senão a gente acaba fazendo loucuras, muitas vezes, em nome da estética, e não é saudável nem seguro, né? Com certeza. E, doutora Gabriele, um ponto é assim, algumas pessoas questionam. Existe a questão de estar um pouco acima do peso, mas, estando com os níveis, né, de todos, a questão dos exames, enfim, tudo em dia, isso está correto ou, mesmo assim, vale o alerta? O obeso ou sobrepeso saudável, né, que o pessoal fala. Na verdade, o que a gente tem que se atentar é pelo seguinte: quando a gente está um pouquinho acima do peso, mesmo que os nossos exames estejam normais, a gente tem um risco aumentado para algumas doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, né? Então, a preocupação de manter um peso dentro do considerado ideal para cada pessoa é exatamente por isso. Porque com 30 anos pode ser que não tenha nenhuma doença, mas 20 anos, com 50, por exemplo, acima do peso, lá na frente pode ter uma repercussão, e provavelmente tenha, né? Então, o objetivo de se manter dentro do peso é isso: evitar ter doenças no momento de agora, mas também o aparecimento de doenças no futuro, né? Esse que é o problema. Um outro ponto, doutora, também se refere à questão de alguns problemas de saúde, algumas doenças que podem também interferir na questão do peso, certo? Quais seriam os principais, assim, que merecem um alerta? Na endócrina, assim, especificamente, as causas realmente endócrinas de excesso de peso, elas são mais raras, né? Por exemplo, uma síndrome de Cushing, que é uma doença onde a gente tem um excesso de produção de cortisol, né? São doenças muito mais raras. A imensa maioria dos casos de excesso de peso é por estilo de vida ruim, numa genética que favorece o ganho de peso, né? A gente tem alguns mitos também na área da endócrina, por exemplo, tireoide, né? Que ela seria a causa de ganho de peso, mas uma tireoide descontrolada, ela acaba, vamos dizer assim,
reduzindo um pouquinho o metabolismo, ela desacelera, mas ela jamais vai fazer alguém ganhar 10, 15, 20 quilos, né? Então, se tem um excesso de peso nesse nível, com toda certeza não é da tireoide, apesar dela desacelerar o metabolismo, o que ela faz muitas vezes é retenção de líquido, então não é um ganho de gordura, né? Porque a gente tem que lembrar que o processo de emagrecimento é perder gordura. Perder peso, a gente perde músculo, perde líquido, perde gordura também. Mas emagrecer é perder gordura, né? Então, as causas endócrinas são mais raras, a maioria do excesso de peso, mas basicamente assim, as mais comuns, né? Cushing, que a gente sabe da mente pode ter esse ganho de peso, e as doenças de tireoide. Mas tem doenças de tireoide que emagrece também, né? Então, as causas genéticas ou exclusivamente endócrinas de excesso de peso são realmente uma minoria. A imensa maioria é estilo de vida e aí pós-Covid piorou muito, né? Ficamos muito tempo presos em casa, reduzir o gasto calórico basal, né? E também acaba que fechou a academia, a gente teve vários contratempos aí no meio do caminho, então já tem uma tendência de ganho de peso natural pelos tipos de alimento que a gente come atualmente e ainda diminuímos o gasto calórico nesse período de pandemia. Então, a gente vem vendo uma crescente assim de ganho de peso realmente. É muito preocupante, inclusive crianças, principalmente, né, doutora? Bastante crianças. Bastante mesmo. É preciso se atentar para isso e buscar esse equilíbrio. Mas de uma forma correta, né? Coerente, com acompanhamento profissional. Porque nessa tentativa, muitas vezes, né, doutora, de acelerar o processo, né, algumas pessoas acabam cometendo aí alguns erros nesse percurso. O que você destacaria, né, nessa questão dos medicamentos? Alguns são facilmente encontrados, inclusive. Como proceder da melhor forma? A gente tem realmente alguns remédios liberados que super funcionam, né, para o tratamento da obesidade. E a gente tem algumas medicações que, na verdade, compra na internet, vende na farmácia direto, que não tem nenhuma evidência científica de emagrecimento, né? A gente viu recentemente várias notícias, né, de algumas mulheres, que é o perfil realmente de paciente que acaba usando, algumas mulheres que acabaram perdendo a vida por mistura de medicamentos, né, ou por intoxicação hepática, que são duas complicações bem graves, né, que podem matar e que a gente vê acontecendo realmente, né? Então, primeira coisa, as misturas, vamos dizer assim, né, as fórmulas de medicamentos para emagrecer, já foram proibidas, né, de serem feitas no ano passado e agora, depois desses casos que a gente teve recentemente, a Anvisa divulgou diversas substâncias que estão proibidas de comercialização por esses problemas que elas causam, né? Porque, na verdade, esse tipo de medicamento, que na verdade não é medicamento, às vezes são ervas e tal, a gente não tem controle de estudo, né, de segurança, de eficácia a longo prazo, em grandes populações. Então, é muito difícil. Como é que a gente vai recomendar um negócio que a gente não sabe qual é o efeito? E quando a gente mistura essas substâncias, pior ainda, né? Porque o fígado é onde a gente faz a metabolização das coisas que a gente ingere, dos alimentos que a gente toma, né? Então, quando a gente sobrecarrega esse fígado, uma das moças aí que teve esse problema, ela fez uma hepatite fulminante, né? Ela faleceu por causa disso. E a cantora também, que recentemente saiu na mídia, era uma mistura de remédios para emagrecer, né? Remédios controlados, diuréticos, muitas coisas sem evidência científica também que realmente funcionem para o peso. Então, a primeira coisa é realmente buscar um especialista da área, né, o médico especializado para tratar obesidade, sobrepeso, é o endocrinologista. A gente tem medicamentos seguros, só que não é uma receita de bolo, infelizmente. A gente tem que avaliar cada caso, né? Se o benefício do remédio superar os riscos, efeitos colaterais e tudo mais da medicação, aí sim a gente vai fazer uso. Mas lembrem-se que sempre todos os remédios para peso é junto com um estilo de vida, né? Com uma alimentação adequada, com exercício físico. A gente não tem nenhum estudo até o momento que mostre que simplesmente tomar o remédio sem fazer o restante vai fazer emagrecer 10, 15, 20 quilos. Não existe isso. Mas a gente tem medicamentos muito seguros, só que tem que ter um planejamento, né? Porque o nosso objetivo não é fazer perder peso e depois reganhar tudo ali na frente. A gente precisa perder peso, manter o peso perdido, entrar na fase de manutenção, que às vezes é mais difícil até do que da fase de perda, né? E depois fazer a retirada gradual do medicamento, para não
reganhar todo esse peso e jogar o tratamento no lixo, né? Então, muito paciente abandona o tratamento nesse meio do caminho, ou usa remédio sem ter indicação médica, pode ter complicações, e aí, realmente, lá no fim, não vê a resposta que estava esperando, né? Então, a gente tem muita coisa boa no mercado. Tem perfis também de pacientes, né? Tem alguns remédios que se encaixam melhor para alguns perfis, os padrões alimentares, que a gente chama, né? Porque variam de paciente para paciente, mas tem que ser sempre sob supervisão, porque a gente, até pouco tempo atrás, às vezes, faleciam disso e a gente nem sabia. Agora que está sendo amplamente divulgado, né? Então, isso com certeza já aconteceu muito mais, é que agora foi divulgado e todo mundo ficou sabendo, né? Exato. E não existe fórmula mágica mesmo, né, doutora? Quer dizer, tem que cada um respeitar o seu tempo com as suas diferentes situações. E muda também pela faixa etária, dependendo da idade, pode usar alguns medicamentos ou não, né? Hoje em dia, a gente já tem remédio para peso específico liberado para a partir de 12 anos, tá? Mas muda, tem alguns que são contraindicados, né, para menores de 18 anos, mas temos muitas possibilidades e, eventualmente, não vai precisar do remédio, né? Às vezes, a gente precisa fazer alguns ajustes alimentares, aumentar o gasto calórico através do exercício físico. Então, o remédio pode e deve ser usado quando ele for necessário, mas, se não precisar usar, melhor, né? Quanto menos substância a gente tiver contato, melhor. Mas tem muita coisa. É importante deixar claro aqui que não é fácil perder peso, né? Porque a gente tem o mito que, eu vou fechar a boca há 2 dias, eu vou emagrecer, ou eu vou usar o diurético e eu vou secar. E não é bem assim. A gente ganha peso ao longo de um tempo. A gente não vai conseguir perder o que ganhou em 2 anos em 15 dias, né? Quando a gente começa a fazer essas loucuras, a gente coloca a nossa saúde em risco. E a gente não mantém esse peso ali na frente. Então, eu, particularmente, não gosto de nada muito restritivo, que fuja muito da nossa rotina tradicional, porque a curto prazo pode funcionar. Eu vou fazer a dieta da sopa. Em 15 dias você aguenta tomar sopa, mas 1 ano, 2 anos não tem como. Desmotivando também o paciente, ele acaba, exatamente, né? A pessoa, no então, caso. o ideal é comer comida de verdade, nas porções recomendadas e aumentar o gasto calórico através do exercício físico, que é fundamental para tudo, né? Para a saúde, para o coração, para o pulmão, para o cérebro funcionar, para a parte psicológica, evita um monte de doenças, tem muitos benefícios, né? Fortalece o músculo, o osso. Então, assim, a gente tem que começar do básico. O básico é que funciona realmente. E, se for necessário o uso de medicação, fugir de fórmulas mágicas, porque elas, infelizmente, não existem, mas fazer um acompanhamento supervisionado, porque é possível perder peso. Não quer dizer que é fácil, é difícil, né? Não é fácil para emagrecer, mas é totalmente possível, só que cada um tem que fazer a sua parte, né? Se tiver indicação de remédio, a gente indica, mas a parte de casa fica sob responsabilidade de cada um, né? Porque é importante, a principal parte do tratamento, na verdade, né? Exige muita disciplina mesmo, né, doutora? E é possível. E o pior, assim, né, Isabel? A gente tem que começar, porque depois vai embora. No início, realmente, que a gente desiste, né? Que é mais difícil a gente incorporar os novos hábitos. Mas depois que a gente insiste um pouquinho, aquilo é incorporado na nossa rotina, deixa de ser uma obrigação. E aí a gente realmente consegue ver os resultados. O que não dá é para a gente desistir antes disso, né? Com certeza. E daqui a pouco incorporar isso em toda a família, né? Que isso se torne um hábito frequente, permanente, no caso. Exatamente. Porque as crianças que a gente comentou sobre o excesso de peso, elas comem o que elas veem a gente comendo. Então, como é que eu vou pedir para o meu sobrinho fazer exercício físico se ele não me vê fazendo, né? Eles aprendem vendo exemplo. Então, isso é muito importante também, porque está tendo um aumento de peso bem proeminente das crianças, né, nesses últimos 2 anos de pandemia. Então, isso tem que ser uma preocupação. E aí, todo mundo em casa entra no mesmo ritmo. Com certeza. Bom, e outra questão, para quem acompanha a doutora Gabriele nas redes sociais, por exemplo, tem várias postagens interessantes com dicas e orientações focadas também nessa questão, né, do controle de peso. E uma delas diz respeito a identificar quando a gente está com fome e quando a gente está com vontade de comer. Doutora, explica um pouquinho melhor isso, porque isso pode estar relacionado aí com a nossa correria do dia a dia, certo? Com certeza. E, na verdade, a gente chama, né, de fome física e fome emocional, porque às vezes a gente tenta compensar algumas coisas na comida, né? Tô cansada demais, eu mereço comer. Tô feliz demais, eu preciso comemorar. Hoje tá frio, eu
quero comer um chocolate, hoje está calor demais, eu mereço um sorvete. E assim a gente faz. Sempre a gente acha motivo, né, para furar. Então, é importante a gente comer consciente. Essa questão de comer, prestando atenção no que a gente está comendo, mastigando, né? Porque, às vezes, a gente está comendo, mexendo no celular, assistindo TV, a gente come além da conta, nem nota, até estufar, né? Então, a fome física, realmente, ela é diferente da emocional, porque a gente está com fome de verdade, a barriga ronca, né? A gente já tem um tempo da última refeição, não é algum alimento específico. Então, qualquer coisa que aparecer na frente, feijão, arroz, carne, qualquer coisa, a gente vai comer porque é fome de verdade, né? E é uma fome que sacia. E a fome emocional é essa que a gente tenta compensar muitas vezes. Então, a gente acabou de comer e quer comer mais alguma coisinha. A gente não é um alimento que sacia, que satisfaz, né? Geralmente são alimentos específicos, sorvete, chocolate, né? Não quer outra coisa, não quer comer feijão e arroz, é o sorvete, é o chocolate. Então, é importante a gente identificar isso, e essa questão do comer consciente é por causa disso, porque daí a gente realmente identifica a função de comer é nos alimentar, é comer o que a gente precisa para manter as nossas atividades diárias. E não compensar, na verdade, né, um cansaço, uma tristeza, porque aí é nessas curvinhas que a gente acaba se perdendo, na verdade, né? Com certeza. E, doutora, quando a gente fala nessa alimentação mais adequada, né, a questão dos industrializados, eles são muito presentes no nosso dia a dia, eles facilitam por vezes. Porém, essa questão de facilitar é uma ilusão também, né? E, inclusive, com muitas... tem toda essa ideia de que vai agilizar e, ao mesmo tempo, vai ter aí nutrientes. Como que as pessoas podem cuidar melhor isso e dedicar um tempo para organizar os seus cardápios? E isso, na verdade, é a prioridade que a gente dá, né? Porque, assim, se eu não tenho tempo para fazer uma comida, eu vou ali abrir um pacote de bolacha, eu podia comer uma fruta, né? Não tem nenhum preparo para comer uma fruta. E esse tipo de alimento, esses hiperpalatáveis, né, ultraprocessados, o que acontece é que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, porque eles agem no nosso cérebro, no sistema de recompensa. Então, quanto mais tu come aquilo, mais tu quer comer, né? Eles causam uma sensação de bem-estar. Só que o que acontece é que muitas vezes são alimentos pobres, né, em vitaminas, minerais, cheio de produto químico, né, estabilizante e tudo mais. E acaba que... Por que a gente tem, por exemplo, o paciente que é obeso, mas é desnutrido? Exatamente por causa desse tipo de coisa, né? São alimentos muito calóricos, que não dão saciedade, por exemplo, bolacha, né? Come, é rapidamente metabolizado, logo em seguida já está com fome de novo. Então, esse tipo de alimento a gente tem que evitar o máximo possível, especialmente nas crianças, né? Porque na infância elas criam as memórias, né, dessa questão de comida. Então, isso é muito importante. A gente tem que comer comida de verdade, né? Menos coisa que a gente abre em pacote e mesmo mais coisas naturais. Esse é o ideal. Porque aí a gente não precisa ficar tomando um monte de suplemento, né? Se a gente comer comida de verdade, tomar água, dormir bem, fazer exercício físico, a gente não precisa inventar muita coisa, né? A gente já recebe tudo o que a gente precisa. Pegar um solzinho de vez em quando, né? Uma vitamina D. Então, aí a gente não precisa inventar muita coisa, porque agora o que a gente vê é, assim, muita restrição na questão da alimentação. Não tem que cortar o pão, tem que cortar a carne, não pode tomar leite. E aí a pessoa está lá se entupindo de um monte de polivitamínico, por exemplo. Não faz nenhum sentido, né? A questão de suplementar vitaminas é porque a gente realmente não consegue ingerir da alimentação, né? Tudo que a gente conseguir ingerir do alimento é muito melhor. E nos industrializados a gente, com toda certeza, não recebe tudo que precisa, né? Ainda recebe um monte de produto químico. Sim, esse que é o problema. Vale o alerta, então, né? Quer dizer, tudo em pequenas porções, de uma maneira equilibrada, está valendo. Isso. Bom, gente, obrigada, doutora Gabriele, novamente, por estar aqui conversando com a gente. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a você pelo convite. Até mais. Desse modo, nós encerramos o Equilibre-se desta semana. Você pode conferir novamente esse programa quando quiser, com as dicas da doutora Gabriele. E até uma próxima oportunidade.